Caros amigos, Portal Resíduos Sólidos, caros leitores, caros espectadores do nosso canal Energia e Meio Ambiente, sejam bem-vindos a esse vídeo, onde nós vamos conversar aqui com o Aldimax Silva Martins, que é lá do Maranhão, e ele vai explicar para a gente aqui um pouco sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Como foi feito esse plano, ele vai fazer uma análise crítica desse plano, né, o plano o qual ele também participou. Então é interessantíssimo saber aí do próprio Aldimax, que tem a experiência prática que acompanhou o passo a passo desse plano, como é que ele foi feito. Essa apresentação é resultado também do trabalho para a conclusão do curso de elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, oferecido aí pelo Portal Resíduos Sólidos. Caro Aldimax, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Gleison, é um prazer dar continuidade ao nosso estudo, né, pelo portal Resíduos Sólidos. E hoje a gente está apresentando mais um trabalho de conclusão de curso, né, e especificamente um trabalho no que diz respeito à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E o município que nós vamos comentar é o município de Matanhos do Norte. Perfeitamente, então, Max. Então, fico no aguardo aí, fique à vontade, agora a palavra é sua, fique à vontade para mostrar então o seu trabalho. Ok, obrigado. Inicialmente, nós vamos falar sobre, no caso, a minha experiência, né, como profissional, minha formação. Tenho formação na área de filosofia, sou técnico superior em gestão ambiental, especialista na área de resíduos e especialista na área de educação ambiental, gestão participativa de recursos hídricos e especialista em saneamento ambiental, e atualmente estou cursando o curso de engenharia ambiental. E atuo como secretário de Meio Ambiente do município de Matanhos do Norte e sou professor da rede estadual. E também atuo como consultor ambiental. Então, a experiência que nós tivemos na elaboração do plano de resíduo foi uma experiência muito gratificante, até por ter especialidade na própria área e ter consciência da importância, né, do planejamento que os municípios todos devem ter através da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E nós temos aí inicialmente a localização geográfica, né, do município. Ele está situado a 138 quilômetros da capital, e aí nós temos a coordenada, os municípios limítrofes também, e a população, atualmente, na base do IBGE de 2014, nós vamos ter aproximadamente 15.758. Então, é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, né? Já vai dar a característica das informações a serem colhidas, né, a estrutura do município. Portanto, as cidades que têm uma quantidade inferior a 20 mil habitantes, elas vão ter um conteúdo simplificado, né, que também faz referência, inclusive, aos planos diretores, que as cidades com menos de 20 mil habitantes, elas também não têm a obrigatoriedade de ter o seu plano diretor, salvo em algumas circunstâncias. Então, nós vamos ter um olhar mais, podemos dizer, simplificado. Então, o plano é simplificado, o plano de resíduos sólidos é simplificado, não é isso? O plano de resíduos sólidos é simplificado. Aí, a salvo numa situação assim, numa cidade que não é o nosso caso, em Matanhos do Norte, mas que tivesse um potencial, mesmo com menos de 20 mil habitantes, mas tivesse uma quantidade de indústrias, ou uma cidade de potencial ou de atividades turísticas intensas, aí o olhar já teria umas especificações, nós podemos dizer, um olhar mais especial. Mas, no caso, ela não tem essas características para ficar como uma exceção, né, nesse sentido. Ok? Certo. Portanto, tivemos aí, no dia 27 de abril de 2015, a apresentação da audiência pública, na qual foi feita a exposição do plano para toda a população,
e os servidores estiveram presentes, né? Inclusive os secretários, e foi discutido a finalização de todo um trabalho que foi aproximadamente 8 meses. E a experiência da audiência nos levou, através de vários dados de diagnósticos e prognósticos, chegamos a um ponto culminante. E dentro desse contexto de diagnóstico, nós temos aí características como coleta mista, a coleta executada no município, 100% da população urbana, 5.211 habitantes, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, são atendidas pela coleta de resíduo domiciliar e resíduo público urbano. Então, é um município que a sua maioria, aproximadamente 70%, encontra-se na zona rural. E aproximadamente uma variação de 29% a 30% está na zona urbana. E o RDO e RPU de 2014, que é o resíduo sólido urbano, com aproximadamente 2.010,2 toneladas ano, que corresponde a 5,507 toneladas dia, com um valor, né, aproximado de 1,056 quilos dia por habitante. Obviamente, para nós conseguirmos esse dado, eles foram trabalhados a partir de estudos gravimétricos. Então, foi feito o estudo gravimétrico dentro da sede, na área onde há o serviço de limpeza pública. Portanto, essas informações que são contidas na produção de RDO, no caso, é o resíduo domiciliar, mais o resíduo público urbano. Resíduo domiciliar, então, são aqueles resíduos, o RDO são aqueles resíduos que são coletados no serviço de limpeza pública, nas residências, nos domicílios, e também nas atividades comerciais, nos comércios. E o RPU já são os resíduos coletados nas áreas de atividades públicas, como praças, né? Locais de shows e atividades de caráter mais público aberto. E quando você tem a somatória dessas duas coletas, de RDO mais RPU, nós vamos ter a somatória que é o resíduo sólido urbano. Então, aí nós chegamos à conclusão, dividindo essa produção de SU pela quantidade de habitantes que são assistidos, nós chegamos à quantidade média de produção de resíduo por habitantes. Portanto, como nós estávamos falando, que esses dados da produção por habitantes, eles só podem ser realmente conseguidos com uma certa aproximação de uma certa exatidão, né, se for trabalhado através de uma gravimetria. E a quantidade de resíduos sólidos produzidos por toneladas, nós chegamos a alguns dados que são resíduos sólidos urbanos, no caso, 2.010,2 toneladas ano, resíduos sólidos de saúde, 2 toneladas e meia, aproximadamente, o resíduo da construção civil, 742 toneladas, e o resíduo de poda, 510,4 toneladas ano, que vai dar uma totalidade, aí nós já estamos falando, inserindo todos, de 3.265,167 toneladas ano, toda a produção. E essa é uma pergunta que é feita: como foi feito o cálculo, o processo, a metodologia a ser utilizada para se chegar aos dados da gravimetria? Então, a metodologia aplicada para análise
gravimétrica dos resíduos, nós tivemos 3 amostragens. No caso do município pequeno, um pouco mais de 5.000 habitantes que são atendidos pela limpeza pública, com 3 rotas de limpeza. No caso, cada uma foi feito uma amostragem. E essa amostragem, elas foram resultados de 3 amostras. Então, nós tivemos, por exemplo, um determinado veículo, houve um estudo de 3 amostras em momentos diferentes, em dias diferentes, e a média de cada amostra é somada e dividida para chegar a um dado amostral. Isso, no caso, tentando compreender, justamente se estender a todo o percurso que é feito de coleta de resíduos na cidade. Então, a partir daí, você tem todo o processo para fazer os dados, para coletar os dados, fazer as separações nas quais está no vídeo, para chegar ao diagnóstico dos resíduos. Esse trabalho de gravimetria foi feito por ti mesmo, né? Exatamente. Por mim mesmo, eu estava na coordenação do estudo, que também é fruto aí do conhecimento que também nos ajudou muito, nos orientou no próprio curso de gravimetria do portal Resíduos Sólidos. Tem muitas informações práticas, realmente, né? Que às vezes algumas poderemos até adiantar assim, o processo do método na hora de você, como é que você vai fazer, buscar, por exemplo, nós temos um lixão, e aquele lixão, ele compreende em vários momentos, né, uma quantidade que chega de resíduo comercial, depois vem mais um resíduo mais, poderíamos dizer, de residências, realmente. E como é que você pode fazer uma homogeneização desse processo? Então, o curso de gravimetria, ele orienta muito quanto a isso, e nos deu, sem dúvida, uma ajuda muito grande, né, para a gente executar a gravimetria com uma aproximação maior possível, né, tentando compreender realmente o que está ali todo no chão. Vai. Portanto, a partir desse estudo, que nós tivemos as orientações, inclusive no curso de gravimetria do portal Resíduos, que nos ajudou bastante, e aí nós tivemos como resultado esses dados que estão na tela, do vidro. Aí nós temos, por exemplo, no caso, explicando a primeira amostra, segunda amostra, depois nós temos a terceira amostra. No caso, nós fizemos isso com cada rota. Eram 3 rotas, né, do sistema de limpeza pública. Então, em cada rota foi coletado 3 amostras, que gerou uma média amostral. Ok. E aí depois nós temos a média dessas 3 rotas, que vai dar o perfil, né, o perfil do próprio município em relação à sua produção de vidro, plástico, metal, orgânico. São as partes principais que nós identificamos. E aí temos também um outro momento muito importante que nós colocamos no processo diagnóstico, que foi o encontro do programa Procatador, né, que um programa que vem a nível federal, se estende ao Estado, e a Secretaria de Trabalho nos visitou com os técnicos. Então houve um momento, a oficina, e foi dialogado junto aos catadores, e aí foi um momento de enriquecimento de informações muito bom. E o tema, inclusive, era recuperando vidas e reintegrando a cidadania. E os catadores, eles são uma peça fundamental, muito interessante, para você compreender a dinâmica do processo da coleta, a realidade como está se dando, as necessidades. E eles têm um olhar muito, muito forte, inclusive, para nós compararmos os nossos dados de gravimetria, né, e dialogar com eles. E aí foi super gratificante
importante quando, ao dialogar com eles, a noção que eles têm de sua produção, dos catadores individualizados, nós conseguimos compreender que conseguimos realmente dados reais, uma aproximação muito boa. E inclusive, das suas realidades, seus anseios, né, de futuramente, uma coleta com usinas, né, de triagem, processo de reciclagem. Então, é bem interessante, foi um momento muito bom. Aí outro momento também, que são vários, é um momento que é contínuo, que é todo dia, né, aquela reconquista do processo que você tem, conscientização que resíduo é dinheiro, não é lixo, que o processo ele tem que sempre estar sendo alimentado. E aí temos a educação ambiental, que é fundamental e que nós identificamos como algo extremamente importante dentro do próprio processo, inclusive da elaboração do plano, né? Porque você vai dialogar com a população, você vai ter os anseios que a população tem, até porque o plano ele deve ter sua característica democrática e participativa, né? Não é só um plano técnico, ele tem o seu processo social e, claro, tem que ter um processo educacional. E aí tivemos, inclusive, palestras com os próprios técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de orientá-lo de uma maneira até mais específica em relação ao tema resíduo, na qual o próprio prefeito esteve presente, e também uma oficina sobre garrafa PET, processo de arte e reciclagem, né? E demonstrando que nós podemos, inclusive, utilizar o resíduo para uma prática de arte também, chamando a atenção, inclusive, dos próprios alunos e da comunidade em si, né? Já que nós temos, inclusive, dentro do próprio município, a coordenação da mulher, que tem atividades fortíssimas, né, na área de artesanato. E aí nós tivemos também a demonstração com exemplos do processo de compostagem, e logo após temos a finalização da capacitação, com a presença do próprio prefeito, que eu acho que é fundamental, é importante que o gestor ele tenha a compreensão. E aí eu falo até como secretário, você tem que buscar demonstrar ao prefeito, aos outros secretários, a importância do tema. A gente não pode simplesmente esperar que os outros reconheçam. Nós temos que fazer mesmo aquele papel ali de vestir a camisa e buscar mesmo o diálogo e utilizar todos os meios possíveis, desde técnico, social, educacional, e mobilizar, né? O pensamento mesmo é você utilizar esses momentos de diálogo para mostrar a importância do tema. E aí também tivemos a capacitação dos agentes de saúde, que tiveram contato com a elaboração do plano, antes deles receberem a sua capacitação, para ter um diálogo, a ligação, que é totalmente verdadeira e é lógica, sobre os resíduos. Nós sabemos que nós temos os problemas dengue e outras viroses, que infelizmente hoje são realidades, e elas estão totalmente ligadas, né, ao processo de descarte indevido dos próprios resíduos. E não só, até poderíamos dizer os descartes pode voltar aí. Portanto, essa capacitação dos agentes de saúde, ela vai fazer um processo de integração, nos demonstrando que educação, meio ambiente, saúde pública, resíduos sólidos, tudo está interligado. Na realidade, é um problema só. É um problema com a qual o ser humano ele tem que mudar a sua visão, nós temos que mudar o comportamento e adotar posturas diferentes. E aí é muito gratificante porque os agentes de saúde, eles dão contribuições excelentes na elaboração do plano. Eles têm aquele olhar do dia a dia, inclusive sabem identificar, né, os moradores que são, podemos dizer assim, moradores problemas, assim, aqueles que nós temos que ter um contato, um diálogo com mais carinho, com mais cuidado, para que o município prospere, né,
em seu processo de coleta seletiva, por exemplo. E aí, mais do que normal, é a atividade com os moradores, o diálogo, você mostrar que todos nós podemos contribuir, ou com uma garrafa PET, que não seja descartada de modo indevido, que você zele para que não tenha terrenos baldios no município ou na aproximação da sua residência. Então, todo esse processo, inclusive integrando com as crianças, aí é interessante olhar a forma que nós temos desde crianças e idosos participando, mostrando também, quebrando esse paradigma que muitas pessoas, alguns infelizmente têm a concepção, idoso é difícil você trabalhar, de você mudar a concepção. Pelo contrário, foi muito gratificante, eles inclusive se sentem muito prestigiados. É muito fácil de você dialogar, na realidade, você tentando mostrar que você valoriza a experiência deles, que eles podem contribuir junto às crianças, orientando, inclusive utilizando a imagem de autoridade que eles têm com as suas experiências, né? E aí as palestras também foram feitas dentro das escolas também, para que se pudesse ter dentro do plano uma visão do momento da educação e a integração com o ambiente, ou seja, formando ali a educação ambiental nas escolas, colhendo a visão também não só dos adultos na associação ou nas audiências, em oficinas, mas também das próprias crianças. Porque é importante que elas tenham o anseio, elas têm a sua visão. Olha, eu queria que a cidade fosse mais arborizada, aí você faz um projeto como esse. Você, ao mesmo tempo que está tentando arborizar, que está aí na foto, você está utilizando um pneu que poderia estar gerando aí até um problema de dente e tal, ser descartado, aí você pinta a identificação com a cor da escola, aí você vai dialogar e mostrar a importância da árvore, da vida, e associar, né, o reaproveitamento de produtos recicláveis. Então, é importantíssimo, no caso, você sentir o feedback do processo da educação ambiental escolar para inserir dentro do próprio plano. E aí um outro exemplo, esse projeto foi desenvolvido dentro do processo de elaboração do plano, ou seja, e aí é interessante porque estava fazendo o plano e ao mesmo tempo já colocando o plano em prática. Por isso que alguns até dizem, fez o plano difícil, é depois botar em prática o plano. Não, tanto prova que estava se fazendo o plano e já estava botando até em prática aquilo que já estava se sentindo sendo construído dentro do próprio plano de resíduo. E aí nós temos um projeto da qual um trabalho paisagístico que se associou aos pneus que foram retirados de borracharia, de locais inclusive que já estavam em excesso e que talvez poderiam até de repente parar no lixão, num descarte, num terreno aí baldio. E aí, no caso, gerar até algum problema dentro dos quintais. E aí nós fizemos essa coleta e podemos fazer esse trabalho com um custo bem mínimo, praticamente significante mesmo. E aí também nós temos a coleta realizada em um evento no município, juntamente com os garis, né? E junto com os garis, mas também com os catadores individualizados. E aí foi um momento também muito gratificante, porque ali o objetivo maior não era a quantidade. Na realidade, esse projeto ele foi desenvolvido no dia do aniversário da cidade. O objetivo de unir os técnicos da secretaria junto com catadores garis também é mostrar que é um trabalho digno, que merece todo o respeito e que nós, funcionários públicos, devemos dar o máximo de atenção e estarmos ali realmente para servir. Então, foi um momento muito bonito, porque naquele momento que aconteceu dentro do aniversário da cidade, muitas pessoas conseguiram ver que poderiam contribuir, então jogando determinados resíduos como copo descartável, naquele momento no solo do município, né? Ali naquele local, naquele evento. E realmente, depois que a gente fez, inclusive eu como secretário, o adjunto
nós coletamos, com uma situação tão interessante, que realmente a gente sentia no olhar das pessoas aquele sentimento, eu não devia ter jogado, ou então eu pensei em jogar, agora eu não vou jogar. Então foi muito legal. E aí também tem um projeto desenvolvido também na rádio, né, divulgando também acerca de eventos, e aí foi feito uma ida à rádio para falar, para divulgar sobre o processo de coleta seletiva que deveria ser praticado dentro da cidade, que os moradores deveriam estar ali se integrando, inclusive na festa do aniversário da cidade, para que não sujasse a cidade, que teriam os pontos de coleta dos resíduos. E aí um exemplo também foi trabalhado dentro do balneário, junto às crianças, para que elas, se você observar, nós temos ali vermelho, amarelo, representando as próprias cores da coleta, né? O verde, o vidro, o amarelo, o metal, o vermelho, o plástico, né? O azul, o papel, já tentando ali no momento de descontração, num balneário que existe dentro do balneário Porto Sol, na cidade de Mato Grosso do Norte. Então, para que as crianças não joguem um copo descartável, está tomando refrigerante, mas não faça isso. Então, para já ir ali exercitando e aproveitando todos os momentos, para você já dialogar e falar, nós estamos fazendo um plano, e esse plano é justamente para que não ocorra descartes incorretos. Aqui, no caso, vocês não devem jogar um copo descartável, então era dialogado com as crianças também. E o corpo da Secretaria de Meio Ambiente, ali no caso, a outra foto, né, que faz dados, aí vocês podem observar que tem já o nome coleta seletiva e o símbolo, né? E foi desenvolvido isso aí também no dia do aniversário da cidade, no ano, inclusive, que estávamos elaborando o plano. Isso foi feito um trabalho com construção de lixeiras através de pneus. E aí, nesse dia, foi justamente os pontos aos quais foram as pessoas iam fazer, no caso, se direcionavam nos pontos de festas, por exemplo, que existiam. Então, nós colocávamos essas lixeiras feitas com pneus para que as pessoas viessem e depositassem ou vidro, ou plástico, papel, tentando minimizar o máximo possível para que ocorresse uma coleta seletiva. E aproveitando e divulgar a própria definição do Lixão Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que o descarte do resíduo deve ser feito de maneira ambientalmente adequada, né? E aí falando sobre a coleta seletiva. E foi muito, muito interessante, e aí aproveitávamos para falar sobre a elaboração do plano municipal de resíduos sólidos do município de Mato Grosso do Norte, e que nós também estávamos abertos a sugestões, inclusive até pelos próprios turistas, que eles poderiam até nos orientar, olha, faltou, poderia ter colocado um outro ponto em tal local. Então é algo bem interessante. E aí, passando desse momento do processo de educação ambiental, nós vamos entrar aí no processo mais técnico, que é o aspecto do aterro sanitário. No caso desse, nós observamos que o município, aí nós estamos falando de um município com menos de 20 mil habitantes, então a dificuldade de você ter condições econômicas de implantar um aterro, o custo é alto, e inclusive mantê-lo, né? Então, se, por exemplo, nós vamos trabalhar com menos de 20 mil habitantes, o custo por tonelada ultrapassa R$100 médio. Então, e já se você vai desenvolver por consórcio com mais de 110 mil pessoas se integrando os municípios, nós podemos aí obter uma margem de R$30 por tonelada, em média, e aí é algo que pode ter uma variação de acordo com a localização. Mas isso aí, sem dúvida, é um valor que nos deixa totalmente voltado a municípios de pequeno porte, como no próprio caso do Mato Grosso do Norte, tem que ter realmente consórcio municipal. E dentro do plano nós apontamos 2 possíveis consórcios a serem feitos. Consórcio que nós apontamos com o município de Miranda, Najatuba, Itapecuru, Mirim, Arari, Vitória do Mearim, Campeiro, Pirapenas e Mato Grosso do Norte, formando um todo de mais de 200 mil habitantes, né? Mais de 235 mil habitantes. E seria uma margem, um valor
custo por aterro um valor que seria condizente com a estrutura financeira do município. No caso do consórcio 2, nós já contamos aí Peritoró, São Mateus, Coratá, Matos do Norte, também Pirapenas, com um valor superior a mais de 181 mil habitantes. Então, colocamos dois possíveis momentos nos quais determinados municípios poderiam consorciar, caso não este, aí já apontamos o segundo, que já está mais voltado para uma localização em região norte e sul, né, em relação a um sentido norte e sul do estado. E o objetivo é que no futuro realmente dê certo e que ocorra, e a gente tem que colocar isso realmente no plano e buscar desenvolver o processo de integração. E a gente tem a visão que há essa necessidade, não só para o aterro sanitário, mas o trabalho em rede em relação aos próprios catadores de resíduos, se eles se unirem em vários municípios, uma quantidade maior de resíduos, isso também vai ter um desenvolvimento maior e um lucro maior, né, no caso, para a própria área. E aí foi estabelecido também a periodicidade de 4 anos, né, e o projeto foi aprovado como projeto de lei, realmente, na Câmara Municipal, e que ficou determinado um prazo máximo. Isso não quer dizer que, se de repente surgiu uma situação diferente, um ano, ele pode ser atualizado sem problema algum, né? Essa quantidade que diz no máximo, ou seja, não ultrapassa 4 anos, porque aí realmente a gente sabe que é uma área que está desenvolvendo e mudando constantemente. Então, aí, de uma maneira bem sintética, a gente sabe que o plano é bem mais, e aí a gente, com o próprio estudo que nós tivemos, né, da elaboração de plano, né, municipal de gestão integrada de resíduos sólidos dentro do próprio portal, que é muito conteúdo, são muitas observações. O portal ele abre ali um leque muito grande de informações e dá realmente um embasamento que facilita muito, tanto para o profissional que já está na área, que já está fazendo plano de resíduo, quer dizer, como eu já cheguei, já elaborava os planos de resíduo, mas ao me deparar com as informações do portal, eu pude ampliar muito mais ainda meus horizontes. Muitas observações, inclusive, observações que venham a enriquecer muito mais o plano, a gente aproveitou bastante. E eu acredito também para aqueles que ainda não têm experiência, mas buscam um entendimento gradativo, também é excelente. Então, eu tive essa oportunidade de fazer o plano e, ao mesmo tempo, nesse período, estar fazendo o curso, né? Que facilitou e me ajudou bastante. Certo. Perfeito. Para dar uma entonação aqui, nós sabemos que um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ele tem um conteúdo extremo. Se a gente fosse colocar todas as informações que você trabalhou aqui no dia a dia, até porque foram 8 meses de trabalho, a gente teria que passar alguns dias aqui falando sobre todo o trabalho que foi feito. De qualquer maneira, a gente conseguiu ver que foi feito o diagnóstico, foi feito um planejamento e mais do que isso, foi já colocado coisas em prática, né? Através, por exemplo, da educação ambiental, que muitos subestimam, acham que a educação ambiental às vezes fica numa parte mais teórica da coisa, quando na verdade não, dá para colocar em prática já durante o plano. E o que eu vejo de bastante positivo no teu trabalho é isso, é que você já colocou isso tudo em prática, já diretamente. Isso é muito positivo. Max, o seu trabalho está muito bom, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho realmente. Espero que o público também possa aprender, né? Afinal de contas, a gente está fazendo um curso, está fazendo a apresentação do trabalho e, ao mesmo tempo, compartilhando a experiência aí do Max. Portanto, o Max tem a experiência prática de ter feito um trabalho como esse, tem qualificação, super indicado para fazer trabalhos do tipo em todo o Brasil, né? E eu acho que também está disponível para fazer isso, né, Max? Sem problema. Nosso objetivo é realmente
realmente é esse, é trabalhar aí que a área cada vez mais possa expandir. E que os planos, de fato, né, que é aquilo que tu sempre falas, os planos eles não podem ser planos de escritório fechados em 4 paredes. Os planos, você tem que colocar mesmo a mão na massa, você tem que dialogar com a população, tem que saber a produtividade, se for lixão, se for aterro, se tem empresa, você tem que dialogar com todo mundo. E quanto mais informações, o leque de informações for maior, e de preferência realmente o coordenador ali atuando e fazendo todo o processo de coletas reais, é o que vai dar as condições de qualidade realmente. Não é algo simplesmente conhecimento de leis, de embasamentos, de questões teóricas, não. Resíduo é uma atividade prática do dia a dia que está toda hora na nossa frente. Perfeitamente, muito bom. Então, meu amigo, agradeço desde já e a gente se vê no próximo curso, não é isso? Próximo, já vamos agora iniciar o plano, né, de negócios de biogestores, né? Perfeitamente. Tá certo. Um grande abraço e até a próxima.